Ok. Então, bom dia a todos vocês que estão aí acompanhando a aula. Essa é a nossa primeira aula da semana 11 e a gente está começando um módulo novo agora, né? O módulo 3, com um assunto que eu vou falar em seguida. O assunto é de fato um assunto bastante novo, né? Mas antes disso, vale a pena eu fazer um comentário com vocês. Vocês estão vendo aqui no chat um link para os novos grupos. Nós mudamos de grupos do módulo 1 para o módulo 2 e vamos fazer de novo a mudança do módulo 2 para o módulo 3. Teve algum problema na primeira mudança? Eu vou tentar evitar isso desta vez. Ao invés de desmanchar os grupos antigos, eu vou manter os grupos antigos e acrescentar os grupos novos, na expectativa de que a gente não perca a história anterior, que é o que aconteceu lá do módulo 1 para o módulo 2, tá bom? Então, eu estou deixando aqui o link para vocês. Nesse link, vocês vão encontrar uma planilha do Google Drive. Ela está editável. Vocês vão poder escolher os grupos, os novos grupos, a partir dessa planilha. A uma certa altura, mais para o final da semana, eu vou ter que fechar a planilha e colocar os grupos no Moodle. Então, quanto antes vocês fizerem essa escolha, melhor, para evitar problemas aí de última hora, de não acrescentar, né, os grupos assim, tá bom? Então, tá bom, vamos começar a aula. Eu vou começar fazendo o upload da primeira aula dessa semana, né? Isso. O, essa aula está lá disponível para vocês na semana 11, né? É a primeira aula que está lá, a aula de número 25, né? Está aqui a aula que a gente vai fazer. O que nós vamos fazer daqui até o final do curso? A história é a seguinte: até agora, a gente estudou problemas com coeficientes constantes. Por exemplo, a constante da mola era constante, né? A resistência do ar era constante, a massa do bloquinho era constante. Esses eram os coeficientes das nossas equações. E conseguimos soluções exatas em termos aquelas funções elementares do cálculo, né? Exponencial, polinômio, senos e cossenos, etc. Foi tudo muito bom nesse sentido. A gente estava num ambiente mais ou menos conhecido. Mas agora a gente vai estudar problemas em que os coeficientes são variáveis, provavelmente funções do próprio tempo, essas coisas assim. Tem problemas bem interessantes nesse sentido, não é gratuito essa generalização, mas acontece que as soluções agora podem não ser daquela forma de soluções elementares que a gente já conhecia. Tem uma quantidade muito maior de possibilidades e é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Eventualmente, nós não vamos conseguir a solução exata de um problema, mas a gente vai conseguir aproximações para essa solução, né? E aproximações é um tema central em matemática, né? Muitas coisas a gente consegue por aproximações, né? Um exemplo que vocês já conhecem é, por exemplo, você tem uma função que vocês não sabem como é que ela é, calcule a derivada e aproxima pela reta tangente. Localmente, é uma boa aproximação para a função, né? Então, as retas são mais simples, mais tranquilas de serem feitas, e há coisas desconhecidas por coisas conhecidas, tá bom? A gente vai abordar essa questão daqui para frente, né? E aí a gente vai fazer, começando praticamente aqui do zero, né? Como é que essas questões de aproximação funcionam, né? Você tem dois problemas, um de achar aproximações e o outro de verificar se essas aproximações que você encontrou são de fato boas, no sentido que a cada passo que você der, você melhora mais essa aproximação. Então vamos começar com o problema
histórico, talvez o problema é esse famoso de todos os tempos aí, né? Que é calcular aproximações para o número π. Né? Okay? Como é que isso daqui funciona? Né? A gente sabe que esse π não é uma fração. Né? E calcular aproximações π por frações é um problema interessante. Né? Então, como é que começa a questão do π? Né? Ele começa o seguinte, ele começa o mistério do π, né? Começa com a simplicidade da sua definição. Quem que é o π? Você pega uma circunferência de raio 1, como essa daqui, né? Calcula o comprimento dela, se você conseguir, né? E o π é metade desse comprimento aqui. O π é metade, é o semiperímetro de uma circunferência de raio 1. Né? Isso pelo seguinte, já era conhecido muito antes dos gregos, que se eu tiver o perímetro e o diâmetro, a razão entre eles é constante. Isso os egípcios já conheciam alguns casos particulares disso, isso 3.000 anos antes de Cristo, né? Os gregos foram em torno de 400 antes de Cristo, já tinham isso daqui. Então, essa constante que passou a ser chamada de π a partir do Euler. O Euler é quem, né? Aliás, o Euler deu o nome para o número e de Euler, né? E deu o nome para o número π também, talvez por causa do perímetro, ou do semiperímetro. Né? Então essa aqui é que é a constante π. No caso de uma circunferência de raio 1, o diâmetro é 2. Então, π sobre 2 é exatamente o semiperímetro da circunferência. Tá bom? Ok. Então, como é que foram feitas as aproximações para esse número? A primeira delas, a primeira historicamente conhecida, que foi assim uma tentativa rigorosa, foi o Arquimedes. Né? Aqui tem uma imagem do Arquimedes, bastante simpático, né? E é claro que tem muitas outras imagens. Arquimedes foi uma pessoa muito... Né, todo mundo tentou fazer retratos do Arquimedes aí. Esse é um dos possíveis dele, né? Tá bem... Aí, como é que ele fez? Ele fez aproximações porque a gente conhece hoje do método clássico, que é o seguinte: eu vou aproximar o perímetro por polígonos, começando com um quadrado aqui dentro, certo? Começando com um quadrado. Depois eu passo do quadrado por um octógono, né? Esse aqui tem 8 lados, e é claro que se eu calculo o quadrado, esse perímetro é uma aproximação para o perímetro do círculo. Uma aproximação com algum erro, mas eu posso melhorar essa aproximação calculando agora aqui. Né? Eu calculo agora um polígono com 8 lados, calculo o perímetro dele, porque é fácil calcular, divido por 2, tenho então uma outra aproximação para o π. E agora está aqui o lado, né, da aproximação com 16 lados. Né? Olha só como é que está, né? Já está muito boa a aproximação. E aí você vai fazendo esse cálculo. Então veja, eu saio daqui, passo para cá. Né? Por construção, eu estou fazendo aproximações cada vez melhor, né? desses números. Então o primeiro, vamos indicar por A sub índice n o semiperíodo do polígono de 2 elevado a n mais 1 lados. Né? Por exemplo, quem é o A1? O A1 é o polígono de 4 lados, 2 elevado ao quadrado. Né? Quem é o A2? O A2 é o semiperímetro do polígono de 8 lados, que é o 2 elevado a 2 mais 1, 3. Né? E assim por diante. O A3 é o semiperímetro do polígono com 16 lados, que é o 2 elevado a 3 mais 1. É esse daqui. Então tá aí essas aproximações, né? Então essa aqui é a ideia de aproximar. Como é que são os erros das aproximações? Olha só, esse erro aqui é coisa importante. Né? Você pega em módulo o π menos o AN, né? Erro que você cometeu na hora de fazer. É claro que, em geral, você não conhece esse erro explicitamente. O que vai querer é uma majoração desse tamanho. Se você tem explicitamente esse erro, você soma e não tem erro nenhum. Né?
Então a ideia é estimar esse negócio daqui, né? Então esses, por construção, eles diminuem à medida que o N aumenta, né? Então, por exemplo, pode-se mostrar que o π menos o A2, esse daqui, né? Isso é menor do que 1/10, 10 a menos 1. E daqui para frente, opa, a ideia é legal. Daqui para frente, todos os, né, as aproximações são também menores do que essa. Essa é uma regra super importante nas aproximações, né? Quando você passa de um passo para o outro, você não pode perder o que fez, né? Você melhora, mas não piora, né? Então essa é uma ideia boa. O que significa isso para todo N maior ou igual que 2? Significa que as aproximações seguintes só melhoram, pioram o que você fez. Então essa aqui é uma ideia boa, né? Um outro exemplo é esse daqui, ó, né? Um cálculo simples mostra que o A4. Quem é o A4? Se a gente voltar aqui, né, um pouquinho, seria um polígono com 2 elevado a 5 lados. 2 elevado a 5 é 64, né, se eu não me engano. Então seria um polígono como esse com 64 lados. Uau, é bastante coisa. Calcula o semiperímetro, que é a metade, dá esse valor aqui. E aí você constata que agora o erro é menor do que 1/100, né? 1/10 ao quadrado. E aí, daí para frente, todos são menores do que 1/100, né? Daí para frente. Agora, a pergunta, e é isso aqui talvez vocês já conheçam, né? Qual é a pergunta importante? É essa daqui, né? Dado a margem de tolerância, por exemplo, 10/4, podia ser outra, né? Quão grande tem que ser N para o erro ser menor do que 10/4? Então, olha só, qual é o N aqui que faz o erro menor do que 10/4? Por exemplo, né? Essa aqui que é a ideia, né? Nesse caso em que a gente está construindo, a gente não tem muito como mexer com as coisas, tem que ir fazendo os cálculos, né? Então, por exemplo, se você calcular o A7 é um polígono que tem 2/8 lados, tem 256 lados. Aí o semiperímetro é esse daqui, 14,15. De fato, essas 4 casas decimais já estão corretas, né? Mas, né, daí você mede, daqui para frente, né, esse daqui já é menor do que 10/4, e aí para todos os outros vão ser menores também, tá certo? Então o resumo é esse daqui, né? Essas construções permitem você calcular aproximações cada vez melhores do número π, né? E à medida que o n aumenta, esse erro diminui, né? De fato, a pergunta é o contrário, né? Dado a qualquer margem, o menor que seja, né? Você pode encontrar um n0 que depende do epsilon, claro, né? De maneira que essa diferença seja menor do que epsilon para todo n maior do que o n0. Tá bom? Então, esses AN são interessantes, né? Isso introduz o que a gente chama de uma sequência, né? A sequência das aproximações do número π. E essas sequências vão ser super importantes aqui. E elas vão ser usadas como foram usadas aqui, né? Por aproximações. Uma primeira aproximação, uma segunda e assim por diante, né? Acho que a minha câmera saiu. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ops. Teve algum problema com a câmera? Ela já voltou agora. Tá bom. Isso. Agora vamos ver uma outra situação em que as sequências aparecem de um jeito também muito interessante. Com certeza vocês já ouviram falar na sequência de Fibonacci, né? Fibonacci, Leonardo de Fibonacci, viveu nessa data, ó, entre 1170 e 1250. Aqui, quando ele tinha 22 anos, em 1202 depois de Cristo, né? Isso há quase 1.000 anos atrás, né? Ele descobriu essa sequência quando estava modelando
o número de casais de coelhos no final de N meses. Você tinha um primeiro casal, no final do segundo mês você tinha dois casais, no terceiro três e assim por diante. Era isso daqui. Então ela é conhecida hoje como sequência de Fibonacci e é importante não é porque modela só o número de coelhos aqui, mas modela uma quantidade fantástica de fenômenos naturais. Né? Okay? Ele modela, por exemplo, a forma da semente numa flor de girassol, né? Os moluscos marinhos, o crescimento dos moluscos, pétalas e flores, né? A forma espiral das galáxias tem a ver com a constante de Fibonacci. Né? Então é uma constante que faz alguma referência a fenômenos naturais bem interessantes aqui. Né? Agora ela tem uma lei de formação que vem da maneira como que ela foi construída, né? Olhando o número de casais. A ideia é o seguinte, a partir do terceiro termo, né? Esse daqui, quem é o terceiro termo? É a soma dos dois anteriores. Então, quem é 3, 2 mais 1. Quem é 5? É 3 mais 2. Quem é 8? É 5 mais 3. Né? Quem é 13? É 8 mais 5. E assim por diante. O 21 é o 13 mais 8. Tem sempre essa forma recorrente de definir. Né? Então, ela é definida assim, ó. O AN é o AN menos 2 mais o AN menos 1. Né? Então, é aquilo que a gente fez. Né? Essa igualdade é super famosa também. É conhecida como uma fórmula de recorrência. Os termos seguintes são obtidos a partir dos termos anteriores, né? Por uma lei de recorrência. E a gente vai usar muito esse tipo de definição para falar de sequência. Né? Já aquela anterior das aproximações de π não são definidas assim por recorrência. Né? Elas são o semiperímetro do polígono de tantos lados. E você calcula direto. Essa daqui não, para você saber o N 170, você tem que saber os dois anteriores para calcular o 170. Né? Então, essa aqui é a ideia. Né? E essas sequências de Fibonacci, vejam, elas estão cada vez aumentando mais. Se você pensar, elas crescem, os termos da sequência crescem indefinidamente. E a pergunta muito bonita é como que eles crescem? Né? Então você pode fazer o seguinte, olha só, como é que eu posso descrever aqui o processo de crescimento? Eu calculo o AN mais 1 dividido por AN. Isso, no fundo, se eu calcular esse número, o que ele significa? Ele significa que o seguinte é o anterior vezes um número. Uau! Então isso está me dizendo como que a sequência cresce. Né? A sequência cresce desse jeito aqui. Né? Então vamos ver como é que acontecem essas razões. Então vamos calcular essa razão para esses números que a gente já tinha lá em cima. Né? Quem é o φ1 é o A2 sobre A1. Quem é o φ2 é o A3 sobre A2. O φ3, o A4 sobre o A3. Né? Quem é o φ4? A5 sobre A4. E assim por diante. Aí se você olhar esses números, ó, 2, 1,5, 1,66, parecem que eles estão tendendo a alguma coisa. Então ela parece se aproximar de um número e de fato ela se aproxima. Se você for estudando essa sequência mais adiante, você vai ver que sim, eles se aproximam de alguma coisa. Né? Okay? Então você tem aqui, né, o φ, se você indicar por φ esse número, para n grande, essa igualdade pode ser aproximada por isso daqui. Ó. Por quê? Porque a sequência dos φn's se aproximam de φ. Isso quer dizer o seguinte, olha, a etapa seguinte é um múltiplo da etapa anterior. E um múltiplo igual para todas as etapas, o mesmo múltiplo. Então esse φ te diz o seguinte, né? Como é que você obtém o seguinte? Pega o anterior e multiplica por esse número.
e assim por diante, o anterior por esse número, o anterior por esse número. Né? Então, isso para valores grandes, porque para valores grandes é que o φn, esse daqui, está próximo do φ, que é esse daqui. Né? Agora veja que coisa interessante. Para valores grandes, a sequência está crescendo de forma proporcional ao seu tamanho. Então, o seguinte é uma quantidade fixa vezes o anterior. Muito parecido com a lei de Malthus. Né? A lei de Malthus supunha que o crescimento da população tinha, né, um percentual constante, e é isso que a gente está vendo aqui, é o mesmo tipo de fenômeno. Né? Agora, o curioso é que esse φ aqui, né, se ele de fato modelar todos esses fenômenos que nós vimos aqui atrás, né, da semente de girassol, a forma espilatada das galáxias, dos furacões, então esse número φ quer dizer que ele é uma coisa assim, super importante para a natureza. Né? Ele modela vários fenômenos, o crescimento de vários fenômenos, e sempre com a mesma proporção. Por isso ele é chamado, às vezes, de lei secreta da natureza. Né? Vamos fazer 700, o que você acha? A sequência de Fibonacci tem essa capacidade de fazer uma referência muito bonita a fenômenos diversos com o mesmo comportamento. Esse é interessante. Então. Agora, olha só a ligação desse número φ com outro número super famoso que vocês já ouviram falar, com certeza. Você diz o seguinte: o φ é definido como sendo isso, né? O AN mais 1 divididos por AN. Mas essa sequência é definida de forma recursiva, que está aqui. Certo? Então, vamos ver, vamos definir, né? Quem é o AN mais 1? Por definição, é o AN mais o AN menos 1, que está a fórmula de recorrência. Aí fica 1 mais isso daqui. E isso é 1 sobre a própria, o anterior, o φ anterior. Tá certo? Ficou assim. Então, esses números φs que aparecem aqui satisfazem essa igualdade. Né? É uma equação. Agora, eu posso passar o limite dos dois lados nessa equação e obter o seguinte: o φ, que seria a lei secreta da natureza, né, satisfaz essa igualdade. Uau! No fundo, dá para você calcular quem é esse número. Né? Você passa o φ multiplicando, usa Bhaskara, né? Você sabe dizer quem é esse número exatamente. Né? Poxa, né? Mas o bonito é o seguinte: esse número aqui, ele está ligado com a razão áurea. Uau! A razão áurea foi estudada pelos gregos, né, quase 1000 anos antes de Fibonacci, e era uma coisa só estética, não tinha nada a ver com lei da natureza, né, com coisa nenhuma. Né? E essa igualdade é exatamente a igualdade que define a razão áurea. O que é a razão áurea para os gregos? Olha que relação curiosa. Né? A relação áurea é o seguinte: o A e o B estão em proporção áurea se a soma dos dois divididos por A é igual ao A divididos por B. Essa daqui. A mais B está para A, assim como A está para B. A proporção é áurea se isso acontecer. Se você chama isso número de φ, se você chama esse número de φ, o que acontece? O A é φ vezes B, né? φ vezes B. Aí você substitui esse φ vezes B aqui, ó, fica φ vezes B divididos por φ vezes B aqui também. É exatamente essa expressão que aparece aqui. Uau! Então olha só que, né, os gregos, sem saber, tinham descoberto a lei secreta da natureza por razões puramente estéticas. Né? Não tinha nada a ver com a forma espiralada das galáxias, né? A forma espiralada das galáxias, dos furacões, do número de pétalas nas flores. Os gregos não viram nada disso em princípio, mas fizeram uma descoberta interessante.
Poxa vida, esse negócio da sequência está ficando interessante, coisa bonita. Ok. Agora então, vamos falar de sequências em geral, né? Essa primeira parte, motivar o que é, né, por que as sequências são impossíveis, e vale a pena fazer essas aproximações aí, usando essas ideias. Então, em geral, você diz que uma sequência, né, é uma lista ordenada, A1, A2, A3, A4, e em princípio não precisa fazer referência a aproximações, enfim, é uma lista como essa daí, né? Você diz que essa sequência, o termo AN é o termo geral da sequência daqui, e você denota a sequência toda como sendo isso. A subíndice N, parênteses aqui. Uma outra forma de falar de sequência é pensar que ela é uma função com o domínio sendo um domínio discreto, sendo os números naturais. Então, quem é o A1? É o valor da função no ponto 1. Quem é o A2? O valor da função no ponto 2. E assim por diante, né? Essa maneira é interessante porque você pode falar no gráfico da função, né? Então, por exemplo, considere essa sequência daqui, que é uma sequência bem simples. Isso aqui é só para a gente ter um exemplo. Se você pensar só na sequência, ela é uma sequência assim, ó, menos 1 e 1, menos 1 e 1, definitivamente. Pensando no gráfico, fica mais fácil de você visualizar o que está acontecendo, né? No ponto 1, ela vale menos 1. No ponto 2, ela vale 1. No ponto 3, vale menos 1. No ponto 4, e assim por diante. Então, essa aqui é uma sequência. O gráfico da função está aí, né? Um outro exemplo, um pouquinho mais interessante, talvez, né, é esse daqui, ó. É o menos 1 elevado a n mais 1 divididos por 1 sobre n. Divididos por 1 sobre n. Então, quem é o A1? É esse daqui. Quem é o A2? O A2 fica menos 1 elevado a 3 divididos por vezes 1 sobre 2. É esse daqui. Esse daqui dá o A3 e assim por diante, né? O gráfico dessa função aqui está aqui. Em 1, no 2 vale menos meio. No 3 vale 1 terço, no 4 vale menos 1 quarto. E assim por diante. Então está aí exemplos assim de sequências, né? Outros exemplos são a partir das funções que a gente já pensa, né? Se você tiver uma função assim, definida do 1 em diante, você pode pensar na sequência que está sobre o gráfico da função. Por exemplo, aqui é o LN, é o gráfico do LN. Então, você pode definir, né, o AN como sendo o log do N. Então, quem é o log do 1? Dá 0. Quem é o A2? Log do 2. Quem é o A3? Log do 3. E assim por diante. Então, é outra forma, né? Okay. Aqui tem uma coisa que essas sequências começam a crescer indefinidamente, né, por algoritmo. E você disse que o limite do AN com N tendendo a infinito é também infinito. Isso significa que os valores crescem absurdamente, né? Por esse outro exemplo, pega a função menos t exponencial. Então você define o AN como sendo isso, né? Nesse caso, a exponencial diminui, né? E você diz que o limite dos ANs, com N tendendo a infinito, é 0. Tá bom? Okay? Então, essa daí é a ideia, né? Então, em geral, se eu tiver uma função como essa, né, o comportamento da sequência é o mesmo comportamento da função. Então, se ela vai para o limite L, a sequência vai para o limite L também. Tá bom? Então, veja aqui, a gente vai precisar dessa definição. Essa definição é uma definição importante do limite de uma sequência, né? Como é que funciona o limite de uma sequência? É a mesma definição do limite de funções que vocês já conheciam antes, né? É uma definição super sofisticada e, em geral, difícil de ser verificada.
Vocês já conhecem essa história antes. Mas se você quer falar do ponto de vista teórico, saber propriedades do limite, saber fazer consequências desses limites, é que a definição é importante. Essa definição tem uma história gozada, né? Tinha uma menor ideia do que era infinito, não fazia muito essa história. E essa questão de limite ficou, aliás, não é a questão de limite, a questão do que é infinitamente grande, do que é infinitamente pequeno, ficou um mistério muito grande até por volta de Newton começou a melhorar essa história, né? E depois foi Weierstrass quem primeiro formulou essa definição de limite. Isso já em 1850, mais ou menos. Então o cálculo já estava inteiro pronto depois que ela foi inventada, né? E o cálculo teve que ser reescrito todo para, né, se adaptar a isso daqui. Né? Foi uma descoberta importante. O que ela significa? Ela diz o seguinte, né? O limite é esse dado epsilon, né? Existe n0, tal que essa diferença é sempre menor do que zero, para todo n maior do que n0. Uau, é o que a gente verificou, por exemplo, no caso da aproximação do π. Né? Na aproximação do π, a gente tomou epsilon igual a 10 a menos 1, epsilon igual a 10 a menos 2, e assim por diante. Né? Então a gente viu que isso aqui funcionava. Né? Essa expressão dado epsilon significa, olha, eu posso fazer isso aqui tão pequeno quanto eu quero. E esse pequeno significa a margem de erro, é a sua tolerância. Então isso pode ser tornado tão pequeno quanto eu queira, desde que eu vá suficientemente longe na função, né, nos termos da função. Né? Aqui é a ilustração gráfica do limite. Né? Você tem aqui a sequência que começa a fazer essas mudanças aí, que é o limite da sequência, número pequeno, epsilon, e põe para baixo, menos epsilon, para cima, menos epsilon. O que significa que o limite da sequência é? Significa o seguinte, a partir de um determinado termo, todos os demais estão a uma distância do L menor do que epsilon. É isso que quer dizer isso daí. Tá? Então, assim é que a gente vai falar de sequência. Né? E vamos ver alguns exemplos disso daqui. A primeira é essa sequência aqui. Essa sequência do menos 1, 1, menos 1, 1. Né? Aqui tem um argumento bonito também, conhecido como critério de Cauchy. Caso esses números se aproximassem de alguma coisa, entre eles deviam se aproximar uns dos outros. Né? Okay? Então, poxa, suponha que o limite existisse. Né? Então, os números estariam próximos do L. Se eles estariam próximos do L, eles estariam próximos entre si. E é claro que aqui isso não acontece. Né? O menos 1 está sempre longe do 1. Né? Então, a consequência é, nesse caso, a sequência não tem limite. Né? Fica oscilando entre menos 1 e 1. Já para essa daqui, a situação é bem diferente. Né? Você está vendo que eles estão se aproximando do zero e se aproximam entre si, uns dos outros. Né? Vamos lá para adiante. Né? Okay. Vamos fazer a definição para essa sequência aqui. Essa definição é importante. Como é que a gente usa a definição para mostrar que essa sequência aqui tem limite zero? É mais para ilustrar a técnica, né? Como é que ela funciona aqui. Okay? Então vamos ver como é que isso daí funciona. Então, né, a gente quer fazer isso daqui, mostrar que esse limite daqui é zero. Então a sequência deve convergir, porque os termos diminuem, e o candidato a limite é zero. Então vamos usar a definição. Seja dado epsilon maior do que zero. Essa expressão é super famosa, né? Seja dado epsilon maior do que zero. Foi a partir daí que tudo sobre o limite ficou claro. Né? A gente brinca que essa expressão é semelhante àquela do Fiat Lux, faça-se a luz, né? Porque a partir daqui tudo ficou claro
na questão do limite. Então, seja dado epsilon, ok? Então, mesmo que ele seja muito pequeno, e, portanto, 1 sobre ele seja muito grande, é sempre possível escolher um N0 que seja maior do que isso daqui, né? Por exemplo, se você escolher o epsilon igual a 10 a menos 4, 1 sobre ele é 10 a quarta, e você pode escolher um número N0 que é maior do que 10 a quarta. Tá bom? Né? Escolha um número como esse daqui. Então, olha, agora, para todos os outros maiores do que S, o que vai acontecer? O AN menos o zero, menos o candidato a limite, que é isso daqui, em módulo é 1 sobre N, né? Lembra quem era o AN? Era menos 1 elevado a N mais 1, vezes 1 sobre N. Em módulo fica esse daqui. Ora, se o N for maior ou igual que o N0, 1 sobre N é menor ou igual que o N0. E esse é o menor do que epsilon. Pronto. Então, dado o epsilon, a gente achou o N0, com a propriedade específica. Tá legal? Então, essa daqui é uma ideia boa. É só para ilustrar como funciona a definição. Né? Agora, no caso daquela outra, em que o AN é o log do N. Vamos voltar lá, só para a gente ver uma imagem gráfica do que está acontecendo. É isso daqui. Né? O LN vai para infinito e a sequência também vai para infinito. Então, o que acontece? Vamos só para a gente esclarecer aqui, olha, né? O AN é isso daqui, o limite do LN é infinito. Então, o limite do AN também é infinito. Mas você pensa, então se o limite é infinito, o limite existe. Isso não é verdade. Para o limite existir, ele tem que ser um número. Né? Por exemplo, se o limite de duas coisas existe, uma propriedade do limite é que, se o limite de duas existe, o limite do produto é o produto dos limites. Supondo que os dois limites sejam números. Por exemplo, se um limite for zero e o outro infinito, o limite do produto não é o produto dos limites. Não existe zero vezes infinito. Né? Então, esse daqui, o limite não existe. Né? A conclusão aqui é o seguinte: o que significa limite infinito? Significa que a função, os ANs, estão crescendo né, como se diz, crescendo cada vez mais. Né? Então, exatamente por crescer cada vez mais, eles não se aproximam de um número. E a conclusão é estranha, mas é verdade. Né? O limite é infinito e a sequência não converge. Não converge porque esse limite aqui não é um número. Já nesse caso, em que o limite da exponencial é zero, o limite da sequência também é zero, porque agora zero é um número. Então, está bem direitinho ali, não tem problema nenhum. Ok? Outro exemplo que a gente vai usar bastante, né? Pega um número menor do que 1, né? E pega as potências desse número, menor do que 1. Tá legal? E aí a pergunta é, essa sequência converge ou não? Aqui é mais ou menos natural a gente supor que ela converge, porque se você pega um número menor do que 1 e faz potências dele, né? Por exemplo, pega meio, aí meio ao quadrado, 1/4, 1/4 ao quadrado, 1/4 vezes, pega meio vezes meio, que é meio ao cubo, dá 1/8. Aí pega meio elevado a 4, 1 sobre 16, está diminuindo. Né? Vamos ver como é que isso funciona usando a definição de limite. Né? Então a gente sabe que isso aqui é um exponencial decrescente e que o limite é zero. Mas vamos fazer usando a definição de limite para a gente ilustrar como é que a definição funciona. Okay? Então vamos lá, seja dado o epsilon maior do que zero. Então o primeiro passo é escolher o seguinte: eu vou escolher um n0 de maneira que isso seja menor do que epsilon. Como é que eu faço isso? Eu tomo o logaritmo dos dois lados, tomo o logaritmo, né? Okay? E uso que se o b está entre 0 e 1, perdão, se o módulo de b é menor do que 1, o ln é negativo, tá bom? Então toma o ln aqui da desigualdade, o n desce, né, a regrinha do tombo,
Esse aqui é negativo, eu vou passar dividindo. Então inverte a desigualdade. O N0 tem que ser maior do que Ln de epsilon, dividido pelo Mn de B. Né? Então, sempre que o N0 for maior do que isso aqui é menor do que epsilon. Né? Ótimo. Agora, então, dado o epsilon, vamos escolher esse N0. Aí eu vou, né, com essa propriedade. Como é que eu faço agora para mostrar que a partir desse número, todos os outros termos também satisfazem a desigualdade? É simples, né? Porque se você tem um n maior ou igual que n0, n menos n0 é positivo. O b é menor, o módulo de b é menor do que 1, então esse número é menor do que 1. Então, se o n for maior ou igual que n0, esse daqui, ou aqui o candidato ao limite, que é esse daqui, essa é o módulo de b, se separa, né? b elevado a n menos n0 e n0. Esse aqui é menor ou igual que 1. Então, tudo isso é menor do que esse. E esse, por escolha, é menor do que o epsilon. Então, está aí a definição de limite. Né? Dado o epsilon, existe n0 tal que, para todo n maior ou igual que n0, essa distância é menor do que epsilon. Tá bom? Então, está aí uma sequência bem conhecida, famosa, a gente vai precisar disso em várias situações logo adiante. Agora vamos ver uma outra mais interessante. Ó. Essa daqui já não é tão óbvia assim. Você vai fazer o seguinte, vai pegar potências de um número t. T é qualquer. Não precisa estar entre 0 e 1, nem, né, qualquer coisa. Pega em módulo, para ser sempre um negócio positivo, eleva a potência n. E divide por n fatorial. Estão lembrando? O n fatorial é um negócio terrível, ele cresce assim muito rápido. Né? O 2 fatorial é 2, o 3 fatorial é 6, né? O 4 fatorial é 4 vezes 6, 24, o 5 fatorial é 24 vezes 5, o 6 fatorial é 24 vezes 5 vezes 6, e assim por diante. É um negócio grande, né? Agora, tem duas situações possíveis aqui. A primeira é se o módulo de t é menor ou igual que 1. Aí não tem problema, porque, poxa, isso tudo é sempre menor ou igual que 1, né? E aí, então, o AN, que é isso, é menor do que 1 sobre n fatorial. Esse daqui, 1 sobre n fatorial, converge a zero trivialmente, né? Porque o fatorial vai para infinito. E você usa a teorema do confronto, né? Ele é positivo e menor do que uma coisa que tende a zero. Então, ele também tende a zero. Né? Agora, então, essa situação aqui, o t menor ou igual que 1, é assim. O problema é se o t for maior do que 1. Então, puxa, isso aqui é um exponencial crescente. Né? Isso aumenta pra caramba, e isso daqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E a brincadeira agora é, poxa, quem é que ganha essa parada? Né? Quem é que cresce mais nessa história daqui? Olha como é que o argumento funciona. Eu vou mostrar que quem ganha é o fatorial. Esse limite vai ser zero. Olha só como é que eu faço isso daqui. O t está lá, é um número real, está fixo. Né? Eu posso escolher um outro, um m, né, pertencente aos naturais, tal que ele seja maior do que o módulo de t. Isso é simples, né? Qualquer que seja o t, eu posso escolher um número natural maior do que ele. Com essa escolha, se eu aumentar o denominador, eu só diminuo o número. Todos continuam menores do que esse daqui. Tá legal? Então, já que esse quociente é menor do que 1, com mais razão vai ser menor ou igual que 1 para todos os outros números maiores que esse daqui. Então, olha só, eu vou escolher agora um n maior do que esse m grande que eu escolhi aqui. E vou calcular essa razão. T elevado a n sobre n fatorial. Aí eu separo n vezes e o que está acima de n. Né? Aqui nesse fatorial. Isso daqui, olha, é o t elevado a n sobre n fatorial.
E o restante ficou n menos m vezes assim, né? M mais 1, M mais 2, etc. Todos esses eu estimo pelo maior deles, que é esse daqui, ó. Né? Eu estou usando aqui a igualdade, que para o n mais 1 é sempre menor ou igual que para o próprio n, e assim por diante. Agora aqui eu uso aquelas propriedades da exponencial, né? Eu posso separar, ele transforma diferenças em quocientes aqui, separo desse jeito. Ó. E observo que tudo isso que está aqui é independente do n que foi escolhido lá no início. Qualquer n que eu escolher vai dar esse número aqui, vai dar o mesmo. E o n ficou de cá. Uau! Então, olha, eu chamo tudo isso aqui de uma constante, e o que eu concluo? Que essa quociente é sempre menor ou igual que essa constante vezes esse daqui. Uau! Mas esse aqui a gente acabou de estudar no exemplo anterior, né? O módulo de t sobre n, módulo de t sobre n é menor do que 1. Chamo isso aqui de b. Então a gente acabou de ver aqui, olha, que né, se b é menor do que 1, esse limite é zero. Tá? Aqui o limite é zero. Então, de novo, a gente usa aqui o teorema do confronto. Esse número é maior ou igual que zero e menor ou igual que outro que converge a zero. Então, esse aqui também converge a zero. Uau, esse aqui é um argumento bonito. Um argumento bem interessante. Né? E a história é essa daqui, né? Com t maior do que 1, isso é um exponencial e o fatorial é outra coisa que cresce. Quem é que ganha a parada? Se esse limite é zero, significa dizer que o de baixo é muito maior do que o de cima para n grande. Então o fatorial vence a parada. Bom, poxa, tá um argumento bem interessante aí. Agora tem um outro lado das sequências super interessante. A gente começou motivando a sequência por aproximações. E é onde ela vai ser usada bem forte, por aproximações, sim. Depois a gente viu que, além de aproximações, tem a sequência de Fibonacci, que descreve comportamentos bem distintos, etc. E na sequência de Fibonacci, o termo de crescimento, né, é aquele número φ que converge, já é uma coisa, né, é uma sequência usada de um jeito diferente. Né? Depois a gente ilustrou aqui em cima as definições, etc. Agora a gente vai usar a sequência para um negócio historicamente super famoso, que é a diferença entre os números fracionários, que são os racionais, racionais de razão, que significa a razão entre dois números, né? Razão aqui não é a razão de você ter razão ou não, né? Quer dizer, a razão entre dois números, daí o nome é racional. E os números reais. Que diferença existe entre esses dois números? Né? Okay? Por muito tempo, os números conhecidos não eram só as frações. Né? Todo mundo, quando pensa em número, pensa numa fração, ninguém pensa em raiz de 2. Né? E os gregos são incríveis. Né? Eles falaram da razão áurea, que está ligado com a lei secreta da natureza, né? E eles próprios descobriram o seguinte: olha, tem coisas mais estranhas que se comportam como número que não são número no sentido dos gregos. Né? Eles viram que se você tiver um triângulo, né, retângulo de lados 1 e 1, a hipotenusa tem um comprimento que não é fração. E isso causou uma crise terrível na matemática grega. Dizem os historiadores que esse foi o motivo pelo qual os gregos se encaminharam para a geometria e não para a álgebra, porque o comprimento raiz de 2 está lá na geometria, mas como não era número, eles preferiram falar no comprimento do que falar nos números. Né? Mas o ponto é o seguinte: se você colocar todas as frações ao longo de uma reta, você vai perceber, por exemplo, que o raiz de 2 não é fração. Então tem um buraco aqui na raiz de 2.
O φ também não é uma fração, a razão áurea é um número que não é uma fração. O e do número de Euler também não é uma fração, o π também não é uma fração. E além deles, muitos outros números não são frações. E aí, como é que a gente lida com essa história? Olha só como é que a gente lida com essa história de um jeito bem interessante. Vamos escolher o raiz de 2 como exemplo, porque ele, historicamente, ele é que foi, né, o protagonista aí dessa descoberta. Né? Você faz o seguinte, pega aproximações para a raiz de 2. Essas aproximações aqui são todas aproximações fracionárias. Né? O 1, o 14 sobre 10, 141 sobre 100. Eu escrevi desse jeito para enfatizar que são frações. E assim por diante. Certo? São todas aproximações cada vez melhores da raiz de 2. E são aproximações para números racionais. Elas têm, essa sequência tem duas propriedades incríveis. Veja que quando eu passo de uma para outra, eu sempre melhoro a aproximação no sentido de estar aumentando. Então eu estou me aproximando da raiz de 2 por baixo, né? Por termos a menor do que a raiz de 2. Né? Então é uma sequência que a gente diz não decrescente. Sequência não decrescente. Ela não diminui. Pode até não aumentar, mas não diminui. Ela não diminui nunca. Então essa que é a ideia, é essa daqui. Né? Ok. A segunda propriedade é o seguinte, que além de ser assim, não decrescente, ela é limitada superiormente. É 5 menor ou igual que 2, todas essas frações. Por quê? Porque 2 ao quadrado já é 4, então qualquer aproximação para a raiz de 2 é menor do que 2. Né? Então olha só o que está acontecendo com essa sequência. Ela nunca diminui, ou fica igual ou aumenta. E nunca passa de 2. Então o que a gente espera? A gente espera que isso aqui está cada vez mais próximo de alguma coisa. Aliás, os termos entre si se aproximam uns dos outros. Mas se aproximam do que se esse raiz de 2 não é número? Né? Okay? Então, o que acontece com as frações? Dentro do conjunto das frações, tem sequências como essa, que são não decrescentes, limitadas superiormente e não convergentes. Muito estranho, né? Existem, tá aí, essa daí né? Então, qual é a diferença básica entre os números fracionários e os números reais? Nos números fracionários, você vai querer tampar esses buracos aqui. Né? Operação tapa-buraco. Né? Você vai colocar aqui uns tijolinhos aqui em cima desse negócio. Você tem uma maneira muito formal de fazer essa construção. Mas uma vez feita essa construção, qual é a propriedade fundamental dos números reais, que diferencia ele das frações? Eles são completos nesse seguinte sentido. Isso aqui é importante, a gente vai assumir que isso é verdade, porque isso aqui é um resultado bem elaborado, não dá para a gente fazer aqui. Mas se você tiver uma sequência de números reais, ela for não decrescente e limitada superiormente, então esse limite existe como número real. Poxa, o que está mostrado aqui é que essa mesma propriedade não é verdadeira para as frações. E as aproximações da raiz de 2 ilustram isso. No caso dos reais, não, isso é verdade. Né? Okay? Essa aqui é o axioma de completude dos reais. Então vocês estão vendo que a sequência está sendo usada por uma coisa bem mais como se diz, teórica. Né? Não é só aproximações, etc. Ela é usada para fazer a diferença fundamental entre os números racionais e os números reais. Né? Agora vale também o contrário. Se você tiver uma sequência assim, né, que a gente diz monótona,
não crescente, os termos não aumentam, e ela for limitada inferiormente, essa sequência também tem limite, né, nos números reais, né? Porque é só multiplicar ela por -1, você cai na situação anterior, né? Então essa daqui também é assim. Okay? E para a gente terminar aqui essas motivações sobre sequências, vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, essa questão da gente calcular a raiz enésima de um número b, para qualquer número positivo. Pega um número positivo e vamos calcular a raiz enésima disso, né? Só para a gente entender mais ou menos, vamos pegar, por exemplo, o 1 sobre 16, um número pequeno. Pega 1 sobre 16, extrai a primeira raiz, vai ser 4. Aí você pega 1 sobre 16, extrai a raiz cúbica, vai ser menor. Pega 1 sobre 16, extrai a raiz quarta, vai ser 2, menor ainda. Ou pelo menos, não é menor, é maior do que a anterior, né? 1 sobre 16, quando você extrai a raiz 1 quarta, é maior. Se você extrai a raiz quarta, fica meio que é maior do que a outra. Então a sequência está aumentando. Então o primeiro caso em que B está entre 0 e 1, né, o que acontece entre um termo e o seguinte? Olha de novo aquela razão aparecendo aqui, né? Um termo e o seguinte vai ficar isso daqui. Isso é o B elevado a essa potência, que fica o B elevado a isso aqui. Como o B é menor do que 1, qualquer potência dele, né, qualquer raiz vai ser menor do que 1 também. Então o que você conclui? Que a sequência é não decrescente, ela só aumenta. A gente viu com 1 sobre raiz de 16 como exemplo, mas você pode fazer para qualquer situação. Então a sequência é crescente, né? Em particular é não decrescente. Por quê? Então veja, pelo axioma da escolha, pelo axioma da completude, se a sequência é não decrescente, se ela for limitada superiormente, ela converge. Então vamos ver agora o que acontece aqui, né? A gente já sabe que ela é monótona assim. E o que acontece agora para limitar? É simples pelo seguinte: a raiz de qualquer número menor do que 1 é menor ou igual que 1. Né? Porque se fosse maior do que 1, quando eu fizesse o produto dele com ele mesmo, ele vezes, daria maior do que 1. Então, se o B é menor do que 1, todos eles são assim. Então veja, a sequência tem essa propriedade e é sempre menor ou igual que 1. Então ela é convergente. Poxa, isso mesmo sem saber qual é o limite. Veja que a gente não usou a definição aqui, né? Para usar a definição, a gente tinha que ter o candidato a limite, dado epsilon, aquela história. A gente verificou, olha, se for monótona, nesse sentido, não decrescente, limitada superiormente, é convergente. Okay? O caso em que o B é um número trivial, aí é tudo certo, né? E vamos olhar o caso em que o B é maior do que 1. Você usa essa brincadeira, mesma coisa, e como que agora isso aqui é maior do que 1. Então, agora, a sequência vai ser, né, a sequência de novo vai ser monótona, né, só que o contrário, né? Se o B é maior do que 1, o AN é maior ou igual que o N menos 1. Então está diminuindo. Por exemplo, pega 16, extrai a raiz quadrada, dá 4. Extrai a raiz cúbica, dá menor do que 4. Extrai a raiz quarta de 16, dá 2, está diminuindo. Né? Então, aqui está diminuindo. E a sequência, nesse caso, decresce. Né? E ela, então, é não crescente. Não crescente, mas limitada inferiormente, porque agora é sempre maior ou igual que 1. Então, está nesse caso aqui. E, de novo, ela é convergente. Poxa, então, está aí a brincadeira da gente saber que, em qualquer caso, esse limite aqui é convergente. A gente não sabe para que valor mas é convergente. E, em muitas situações, esse é o final da história, né? A gente sabe que a sequência é convergente, mesmo sem saber o limite.
Ok, essa que é a grande novidade disso daqui. Argumentando de um jeito um pouquinho diferente, você consegue mostrar que, nesse caso particular, o limite é um dos dois lados. Mas nem sempre isso daqui é possível. Né? Ok? Então tá bom, a gente está terminando aí bem em cima da brincadeira, né? Lá em cima da hora de terminar. Na próxima vez a gente vai estudar sequências, usar sequências para calcular somas infinitas. Então, olha, essas sequências são coisas bem interessantes, tá bom? Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? O, o José Júnior está dizendo que já está na hora de sair, tem outra aula, todo mundo também está se despedindo aí. Isso. O Leonardo está perguntando o seguinte: serão quantas atividades nesse módulo? Serão tantas quanto nos módulos anteriores. Todos os módulos têm o mesmo tipo, né? Então vão ser 4 tarefas e 4 TCC, igualzinho eram nos módulos passados, tá bom? Ok, Matheus, tchau. Vamos ver, tomara que você tenha gostado aí das sequências, né? Ok, Leonardo, um abração para vocês. O Leonardo ainda está digitando. Isso. Até a próxima aula. Tá ótimo, então. Um abração para todos e até lá, então.